A palavra de Deus diz que para chegarmos a Jesus, nós precisamos só se arrepender. Se você for nos templos hoje, qualquer tipo de igreja, qualquer tipo de lugar que você for falando de Jesus, o ensinamento não é esse. Não existe o evangelho verdadeiro no meio desse povo, no meio de pastor, no meio de irmãos. Os irmãos, o evangelho deles é esse. Vocês precisam entender. Como é que eles fazem? Vão para a igreja? Vão para a igreja, a conversa fiada é essa. Esse não é o evangelho de Deus, chamava você para ir para a igreja. É mentira. Esse não é o evangelho do Senhor. Por que eles fazem isso? Porque são manipulados por pastores, são manipulados por homens, são manipulados por igreja. Que o próprio pastor, o sistema religioso, ensinou ela a viver desse jeito, dessa forma, a mostrar que o caminho é o templo. Elas não mostram que Jesus é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, como diz lá em Apocalipse 1, versículo 8. Eles não ensinam que Jesus Cristo é onipotente, onipresente, dono de tudo nessa terra, onde recebeu autoridade no céu e na terra. Eles não falam que Jesus Cristo ele pode transformar a vida em outros lugares, mas só se for dentro da igreja. O problema é esse. Aí vem com mentirinhas falsas, ensinando as pessoas que tem que obedecer o líder, que tem que obedecer a igreja, tem que dar o dízimo. Tudo conversa fiada. Jesus nunca ensinou isso. Jesus nunca ensinou isso e as pessoas andam cada vez mais enganadas com esses falsos profetas, com essas manipulação religiosa desse sistema maldito religioso. O caminho, meu irmão, é Jesus Cristo. O caminho é Jesus. É o dízimo mentiroso. É o batismo mentiroso, que tem vários tipos de igreja, todo tipo de igreja, como tipo na presbiteriana. É o batismo que você precisa prometer a igreja que vai sustentar ela. É o batismo mentiroso, que isso não tem na Bíblia. É o batismo que você precisa obedecer o pastor, que você precisa dar o dízimo, que você precisa dar oferta, que você precisa obedecer a igreja. Isso é mentira. Não existe esse batismo, onde você já começa a ser manipulado por a igreja, pelo sistema religioso, pelo pastor, através do batismo. Isso é mentira, isso é engano. Jesus nunca ensinou isso. E Jesus, na Bíblia não tem. O evangelho de Cristo que Jesus ensina somente é crer nele, acreditar, confiar nele. E a Bíblia fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é conhecer Jesus, é conhecer Jesus, mas lhe sair do pecado, da escravidão do pecado. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Quando você conhece Jesus, você tem libertação. Você já não é mais escravo de nada nessa terra, mas sim liberto pelo sangue de Jesus.